Ei, você aí, você já parou para se perguntar como funciona a embreagem do seu carro? Pois é, para entender como funciona a embreagem de um carro, para muitas pessoas isso não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, relevância zero. Mas, para várias outras pessoas, assim como você, entender como funciona a embreagem de um carro facilita o processo de assimilação, o processo de aprendizado, porque as coisas passam a fazer mais sentido, não é verdade? A pior coisa que tem é quando você comete um erro e não sabe identificar, não sabe entender o porquê que aquele erro aconteceu, porque você não sabe o que está acontecendo quando você pisa ou solta o pedal. Então entender esse mecanismo faz com que as coisas tomem sentido e você passe a ter mais atenção naquilo que precisa de atenção. Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender de forma descomplicada como que funciona a embreagem de um carro. E um detalhe, para moto, caminhão, ônibus, apesar do princípio ser o mesmo, existem diferenças mecânicas, físicas, ok? Então a gente vai focar na embreagem do carro. Vem comigo, puxa a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando. Meu nome é Maicon Martinez e aqui é onde eu descomplico tudo aquilo que parece complicado na hora de dirigir. Então, se você é novo por aqui, já coloca aí nos comentários o que é que você acha muito complicado na hora de dirigir um carro e que você gostaria que nós descomplicássemos para você. Quem sabe o seu comentário não se torna um vídeo aqui da nossa série Descomplicando, para ajudar você e várias outras pessoas com essa mesma complicação. Então vai lá, corre nos comentários e digita aí qual é aquilo que você acha muito complicado na hora de dirigir. Então vamos lá, para a gente entender como que funciona a embreagem de um carro, nós vamos navegar por 6 pontos específicos para a gente garantir que o seu entendimento, o seu compreendimento sobre esse assunto seja completo, para que você saia do vídeo falando assim: agora eu entendi. Agora eu entendi como que funciona essa bagaça. Então, nós vamos ver 6 pontos. Eu peguei minha colinha aqui para a gente garantir que nada passe desapercebido. E o primeiro ponto que a gente vai ver é: por que existe a embreagem? Maicon, por que existe a embreagem? Se os motivos das quais a embreagem existe não está muito claro ainda para você, se isso não está muito nítido, talvez a gente tenha que dar alguns passos para trás e entender primeiro o porquê que existe a embreagem, para depois a gente entender como funciona, né? Porque eu vejo muitas pessoas que têm raiva da embreagem. Marco, eu odeio embreagem. Todos os carros não tinham que ter embreagem. O carro do meu pai não tem embreagem. Então, seria um mundo perfeito se nenhum carro tivesse embreagem. Mas, na verdade, falta entender o porquê que existe a embreagem, né? Entender o porquê que existe, isso ficou presente para você. Aí sim, nós vamos ver o segundo ponto. Como funciona a embreagem de um carro? Vamos entender os mecanismos. O que acontece quando você pisa lá no pedal da embreagem? O que acontece quando você solta? Por que acontece aquilo? Aí a gente vai passar para o terceiro ponto. Onde e por que a gente deve usar a embreagem? Onde e por que a gente deve usar a embreagem? Depois, quarto ponto, a gente vai ver jeito certo versus erros comuns, ou seja, como usar a embreagem e como não usar a embreagem. Então a gente tem que entender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Quinto ponto, a gente vai ver embreagem gasta versus embreagem nova. Eu vou passar algumas dicas para você nesse momento de como identificar que a embreagem está boa ou que a embreagem está meia boca ou já próximo da manutenção. Olha que bacana, entender quando é o momento de trocar a embreagem faz toda a diferença, senão você fica andando com o carro com a embreagem desgastando e estragando peças que nem deveria estragar. Sexto e último ponto, a gente vai ver alguns vídeos complementares para fechar esse raciocínio, para que você possa enxergar todo o mecanismo funcionando de verdade, além desse desenho maravilhoso que eu fiz aqui. Mentira, tá uma bosta esse desenho, para que você feche esse raciocínio, esse aprendizado. Beleza? Então, primeiro ponto. Por que existe a embreagem, Marco?
Vamos lá. A embreagem, ela foi criada em 1886 por Carl Benz, que foi o fundador da Mercedes-Benz, né? Lá em 1889, se não me falha a memória. E a embreagem, ela serve para amaciar, ou seja, para graduar a entrega de força do motor para o sistema de transmissão, que vai chegar até lá nas rodas. Então eu vou dar um exemplo aqui para que fique claro que você consiga entender e assimilar de forma mais simples a existência da embreagem. Imagina que você precisa pegar um saco de cimento que está no colo de outra pessoa e vai passar para você. Você já pegou um saco de cimento? Meu, se você não pegou, é pesado para arrebentar. É 50 quilos. Tem gente que pesa menos que isso. Então, imagina que essa pessoa que está segurando o saco de cimento, ela vai transferir esse saco para você aos poucos. Conforme ela for passando a carga para você, aos poucos você consegue colocar os pés de uma forma que você consiga ter um bom apoio, de forma que você consiga ter um bom equilíbrio, para você ter uma boa pegada e aos poucos ir recebendo aquela carga, aquela força que você tem que fazer, você vai tomando ciência dela aos poucos. Por quê? A entrega está sendo gradual, está sendo de forma macia, né? Aí você consegue chegar ao ponto de pegar aquele cimento e sair andando e levar para onde tem que levar. Beleza. Agora imagina uma situação um pouquinho diferente. Você tem que pegar esse cimento, mas essa pessoa que está segurando o saco de cimento e vai transmitir ele para você, essa pessoa simplesmente joga o saco de cimento no ar na sua direção. Joga 50 quilos voando na sua direção. O que acontece quando ele chegar, o saco de cimento chegar em contato com você? Meu, se você não tiver muito porte físico, você vai ser amacetado por esse saco de cimento. Você vai cair, vai machucar, vai quebrar as pernas, vai acontecer um monte de coisa, vai ralar, porque a entrega da força, o peso chegou de uma vez, você não teve tempo para se preparar. E a embreagem é mais ou menos assim, com essa analogia. É como se o motor conseguisse entregar... É isso. O motor ele consegue entregar a força dele de forma gradual através do sistema de embreagem, para que o sistema de transmissão comece a trabalhar e fazer as rodas girar de forma gradual. Porque se não existisse a embreagem, quando você ligasse o carro, ele já sairia andando, porque o motor já está funcionando, já está tudo ligado, a entrega tá 100% a todo momento. Então a embreagem ela serve para isso, para você entregar a força de forma gradual e tirar a força quando você precisar. Porque quando você pisa na embreagem, você tira a força. Então, já pensou se a gente não conseguisse tirar a força do carro? Se a gente não tivesse a embreagem para pisar, como que seria para fazer um estacionamento? Para você, sabe aquelas manobras que a gente vê as pessoas fazendo? Às vezes a gente faz de ir chegando devagarzinho perto da parede quando a gente estiver estacionando o carro na garagem. Aquilo não seria possível, porque você teria que ficar freando enquanto o carro está fazendo muita força. Aí geraria um desgaste de forma desnecessária e excessiva, né? Então por que existe a embreagem? Para amaciar, para graduar a entrega da força do motor para o restante do sistema, que vai fazer com que as rodas girem, que gerem um resultado em velocidade. Então essa entrega consegue ser amaciada, consegue ser trabalhada e não é 0, 100%, né? 0, 100% você consegue ir entregando aos poucos. Beleza? Ficou presente para você o porquê que existe a embreagem para amaciar essa entrega de força, ok? Agora vamos para o segundo ponto. Como é que funciona a embreagem? Tá, imagina o seguinte. Alguém falou para você que você tem que ir lá fazer a manutenção da embreagem do seu carro. Aí você levou o carro naquele mecânico de confiança e quando você chegou lá, o mecânico falou para você, olha, a gente tem que fazer a manutenção aqui de 3 peças. Platô, disco de embreagem e volante do motor. Aí você vai olhar para ele e vai falar... vai falar não, né? Você vai pensar, não entendi bulhufas nenhuma. Eu não sou mecânico, eu não preciso entender isso, né? Não precisa. Mas, na verdade, é o que a gente vai entender aqui. O que é isso? O que é volante do motor? O que é disco de embreagem? E o que é platô? Vem aqui comigo. Olha esse desenho que maravilhoso. Brincadeira. Aqui
é o seguinte. Aqui está todo o conjunto de embreagem. São 3 discos. Esse disco aqui, esse primeiro disco, é o volante do motor. Michael, volante do motor? Motor tem volante? Se eu viro o volante, eu viro o motor? Não. Nada disso. Veja bem, não é volante de direção. Não é aquele volante que você pega. O que acontece? Quando você liga o motor, ele começa a trabalhar toda a força que o motor produz, toda, seja pouca, seja muito, seja médio, essa força ela é canalizada em uma única peça. Volante do motor. É um disco que eu vou colocar uma foto de verdade para você ver aí o que é o volante do motor na real. E esse volante, ele gira conforme o motor trabalha. Então, quando você pisa no acelerador, que a rotação do motor aumenta, esse volante do motor, esse disco, ele começa a rotacionar mais rapidamente. Quando você tira o pé do acelerador, o giro do motor diminui e o volante do motor também começa a diminuir a rotação. Então ele está inteiramente ligado com o motor, toda a força do motor canalizada para essa peça. Acelerou, ele vai rodar mais, acelerou menos, ele vai rodar menos. Ok? Entenda isso. Isso é o volante do motor. Tá. Agora tem o disco do meio aqui, que é o disco de embreagem. Dá uma atenção especial para esse camarada aqui do meio. O disco de embreagem é o X da questão, é ele que vai fazer com que o carro ande na real. Ele é um disco um pouquinho diferente, vou explicar aqui. Ele tem alguns materiais na borda que chama lona de atrito. É material de atrito. É um material que através desse material que vai acontecer o atrito entre esses 2 discos laterais. Beleza, já eu volto nele. Esse é o disco de embreagem. E o terceiro e último aqui é o platô. O platô tem uma peculiaridade que você precisa entender. Esse disco, ele está ligado a essa carcaça externa e ele é parafusado no volante do motor. Literalmente, ele é parafusado. O que isso significa? Significa que quando o volante do motor rotaciona, gira, o platô gira juntinho, exatamente na mesma rotação, porque ambos estão parafusados, tá? Eles são parafusados. Então, quando esse gira, esse também gira. Esse está parafusado nele. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Aqui eu desenhei eles distantes, para que você entenda o conceito. Mas na real, não é distante assim, tá? São milímetros de distância que eles ficam um do outro. Quando você olha assim, parece que está tudo grudado, está tudo junto. Mas na real não é. Eles estão distantes milímetros que permite com que esse do meio aqui fique livre. Ok? Então aqui eu desenho de uma forma que você consiga entender eles separados, mas para você entender o conceito. Beleza. O que acontece aqui? Esse disco do meio, que é o disco da embreagem, se você observar, ele tem um furo no meio que tem um encaixe ali de umas engrenagenzinhas que vai encaixar um eixo. Esse eixo, ele passa dentro do platô, ou seja, no meio do platô, porque tem um buraco aqui também, e ele vai lá para a caixa de marcha, para a caixa de transmissão. E de lá, de acordo com a marcha que você selecionou, vai gerar um resultado para as rodas em velocidade. As rodas vai girar mais ou menos. Então o segredo é o seguinte, quando você vai fazer a manutenção do carro, o segredo não. Quando você vai fazer a manutenção do carro, geralmente o mecânico pede para você trocar disco de embreagem e platô, são esses 2. E tem que tirar o volante do motor e mandar lá fazer uma polida, uma lixada, o serviço deles, para os 3 ficar filezinho. Mas quando você vai comprar o conjunto de embreagem, geralmente são esses 2, platô e disco. Platô e disco de embreagem, beleza? Agora vamos entender o conceito. É o seguinte, quando você pisa na embreagem, você afasta esses 2 discos das laterais
desse disco do meio, deixando o disco do meio livre. O disco do meio estando livre, ele não roda. Ele não rodando, o eixo do meio, que está conectado com ele, não vai rodar. Então, a gente não tem a entrega do motor acontecendo para as rodas, porque existiu essa interrupção aqui. Então, quando você pisa na embreagem, você afasta o platô do disco de embreagem. O disco de embreagem não roda e as rodas não gira porque não está recebendo a força do motor. A embreagem, ela é o que conecta a força do motor com as rodas. Ok? Isso tem que ficar bem vivo na sua memória. A embreagem é o que conecta a força do motor com as rodas. Beleza. Aí quando você começa a soltar a embreagem, você começa a aproximar esses dois discos das laterais nesse disco do meio, que é o disco de embreagem. Então vai chegar um momento que vai começar a ter atrito, ou seja, os dois lados vai estar prensando esse disco do meio, fazendo força para que ele comece a rotacionar, ele comece a girar mesmo. Quando ele começar a girar, o eixo vai girar, de acordo com a marcha, as rodas vai girar também, ok? Então, conforme você vai soltando a embreagem, você vai permitindo que esse atrito aconteça e então você consegue andar com o carro. Maravilha, o conceito é esse. Então agora a gente vai ver um disco de embreagem de verdade, que eu trouxe para que você possa entender na real como que funciona. Então olha aqui que legal, ó. Esse aqui é o disco de embreagem de um carro comum, disco de embreagem. Se você observar, no meio dele tem um buraco e nesse buraco tem umas engrenagenzinhas, tá vendo? É nesse buraco que é encaixado o eixo que vai ser levado lá para a caixa de marcha. Quando esse disco roda, o carro, se tiver engatado marcha, ele anda. Então, olha o material de atrito, que bacana, ó. É um material preparado para ter atrito. Conforme você vai usando, a embreagem vai gastando, esse material ele vai sendo consumido. Aí é o momento que precisa haver a troca, a manutenção, né? E tá vendo essas molas aqui? Maicon, para que servem essas molas? Seguinte, lembra que eu falei que a embreagem ela serve para amaciar todo o processo? Vamos imaginar que uma pessoa soltou a embreagem de forma mais rápida do que deveria. Aí o carro vai dar tranco, né? Tem pessoas que esses tranquinhos, quando vai sair, ou quando vai trocar de marcha, quando vai fazer um estacionamento, a pessoa, né, solta a embreagem, o carro faz assim, vai trocar a marcha. Gente, isso não é normal. Tá? Tem gente que acha que isso é normal, que faz parte. Ah, é normal, é assim mesmo. Não, é porque está usando a embreagem de forma errada. A embreagem ela foi feita para permitir que você tenha uma direção linear, macia, que você consiga fazer trocas de marcha sem perceber assim, através de solavanco, né? Que você consiga fazer uma saída macia, tranquila. Tudo isso é possível quando você usa a embreagem de forma correta. Então, se você dá tranco na hora de sair, se você dá tranco na hora de trocar a marcha, se você conhece alguém que faz isso, tá errado. Beleza? Tá desgastando o conjunto, fazendo com que ele faça um esforço, receba um impacto, receba uma carga que tá errado. E essas molas, elas servem justamente para tentar amenizar esse desgaste. Então, pensa no seguinte, uma pessoa foi lá e soltou a embreagem mais rápido do que deve. O que vai acontecer? Esses dois discos vão pressionar o disco do meio de uma vez, rápido demais. Ou seja, vai tentar fazer ele girar de um segundo para o outro de uma vez. Se não existisse essas molas, o que vai acontecer? O atrito acontece só nessas partes mais externas, né, dos discos. Se não tivesse essas molas, ele iria colar, esses dois discos iriam colar no disco de embreagem de uma vez e ia tentar fazer o eixo girar de uma vez sem nenhum amortecimento. Todo o impacto, toda a força que está vindo do motor seria passada para cá de uma vez. Só que com essa mola,
Quando os discos colam aqui nas laterais e faz com que essa parte externa comece a girar de forma mais rápida, existem essas molas que é para amortecer a torção do disco. Então é como se ela permitisse que essa parte de fora recebesse todo o impacto, mas a parte do meio fosse amortecida, ou seja, o que vai ser passado para o eixo é amortecido através desses sistemas de mola. Então são molas que amenizam a torção do disco que acontece quando a pessoa solta a embreagem rápido demais de forma prejudicial. Então serve para amenizar. Ah, Maicon, então eu posso soltar a embreagem sempre, de uma vez, tudo errado, porque tem as molas ali, né, que vai me ajudar, que vai amortecer para não estragar o carro. Não, tá errado. É um sistema que ameniza, mas não tira o dano, porque a força que vem do motor é muito forte. Quando você solta a embreagem de uma vez, essa transferência de torque, de potência, acontece de forma que essas molas chegam a ser, sabe, não suficiente, porque você está soltando errado. Então você tem que controlar, saber trabalhar a embreagem para fazer essa entrega do motor para o sistema de transmissão de forma macia, de forma que não danifique. Né? Imagina alguém chegando na sua cama 4 horas da manhã para te acordar de uma vez. Acorda. O que você vai fazer? Você vai assustar. Então, quando você solta a embreagem de uma vez, é como se você desse um susto em todo o sistema de transmissão, porque ele recebe aquela carga de uma vez. Isso danifica. Beleza? Vamos conhecer agora o platô? O platô é mais pesadinho, tá, gente? Seguinte, ó, esse é o platô. Ele está nessa posição aqui, e aqui dentro tem o disco, né, que é o disco que vai estar girando de um dos lados do disco de embreagem, que é esse do meio. Vai estar girando de um dos lados, beleza? E, curiosamente, aqui tem um buraco, né, que eu falei onde passa o eixo de transmissão, e curiosamente, aqui é um sistema de mola. Isso aqui é um sistema de mola. Como assim, Maicon, um sistema de mola? Vou explicar esse sistema de mola, mas olha, vou mostrar os buracos aqui. Tá vendo os buraquinhos que tem? Aqui, ó. Olha lá. Esses buracos são através dele que o platô ele acaba sendo preso lá no volante do motor. Então, essas molas que eu vou explicar aqui agora, elas são mais ou menos assim, ó. Elas têm umas pontas para cima, beleza? O que acontece? Existe um rolamento, quando o sistema está montadinho, certinho, um rolamento que ele apoia em cima dessas molas, para quando você pisar na embreagem, esse rolamento ele é empurrado sobre as molas, e as molas fazem assim, ó. A parte do disco que afasta, o disco do platô que afasta do disco de embreagem. O volante do motor ele não chega mais para cá. É esse aqui que chega mais para lá. Entendeu? Não é que eles afastam de forma igual. Você vai um tanto para lá, um tanto para cá. Não. Esse aqui é fixo e esse aqui que afasta ou aperta, imprensando o do meio no volante do motor. Então existe esse mecanismo de mola. E por que é um rolamento que empurra as molas? Porque imagina se você colocasse alguma coisa que não rodasse junto para empurrar as molas que estão girando. Lembra que eu falei que o platô ele gira junto com o volante do motor porque eles estão parafusados? Então se está girando, a única coisa que você pode colocar ali sobre as molas que estão girando para empurrar essas molas e fazer com que o platô se afaste do disco de embreagem é um rolamento. Então coloca-se um rolamento para ele girar junto com o platô, e quando você pisa na embreagem, o mecanismo empurra esse rolamento e faz com que esse trabalho da mola aconteça, e esse levantar aqui das pontas faz com que o platô se afaste do disco de embreagem, deixando ele livre.
bacana, né? Uma engenharia muito massa. E é assim que acontece. Então, o único que se movimenta na real mesmo é o platô e o volante do motor, ele é fixo. Maravilha! Agora, nós vamos para o terceiro ponto. Onde e por que usar a embreagem? Vamos lá. Onde que a gente usa a embreagem? Basicamente em 4 situações. Todas as vezes que você for sair com o carro, todas as vezes que você for trocar de marcha, todas as vezes que você for parar o carro e todas as vezes, principalmente, quando você for fazer pequenas manobras, estacionamentos, balizas, pequenas manobras em gerais. Vamos lá, um por um. Saída com o carro. Por que a gente usa a embreagem na saída com o carro? Simples, porque quando o motor está funcionando, as rodas não necessariamente estão girando, certo? Porque o carro vai estar lá no ponto morto. O interessante é você entender o seguinte: sempre que a embreagem está solta, esses 2 discos estão pressionando esse daqui, ou do meio, e ele está girando. Sempre. Que, obviamente, eu estou falando com o motor ligado, tá? O motor está ligado, a embreagem está solta. Esse disco está girando. Ah, Maico, mas você não falou que se esse disco girar, o carro vai estar andando? Sim, só que eu falei também se tiver marcha engatada. Então, por exemplo, vamos imaginar o carro tá ligado e tá no ponto morto, tá no neutro. Esse disco ele vai estar girando. Só que quando ele chega aqui na caixa de marcha e ele vê que tá no neutro, nada é transmitido para as rodas, mas ele tá girando. Entendeu? Então, deu partida no carro, mesmo que tá no ponto morto, esse disco ele tá girando. Só que lá na caixa de marcha não está sendo transmitida força para as rodas. É como se você tivesse, vamos pegar um exemplo menor, uma bike, uma bicicleta. É como se você estivesse pedalando, imagina, você está pedalando, só que a corrente está fora, a corrente lá na roda de trás está fora. O que vai acontecer? Você está pedalando. A força está sendo transmitida para o eixo, a força está sendo transmitida para a corrente, só que a corrente não está engrenada em uma marcha. Ou seja, nada chega para a roda. Então você pode pedalar à vontade. Se a corrente estiver fora, você não vai sair do lugar. Agora, quando a corrente entra em uma marcha, quando o eixo se engaxa, quando o eixo se engata com uma marcha, aí as rodas começam a girar. Agora, sempre que você pisa na embreagem, esse disco afasta, deixando esse aqui livre, só que existe um esforço enorme que está acontecendo aqui sobre essas molas. Já já a gente vai falar disso. Então, por que a gente usa a embreagem na hora da saída? Para que a força do motor seja transmitida para esse eixo e colocando a primeira marcha, que é a marcha da saída, você vai conseguir fazer com que as rodas comecem a girar. Então você está lá no ponto morto, motor ligado, pisou na embreagem. Por que você tem que pisar na embreagem para pôr marcha? Para permitir que esse disco eles sejam afastados, né, os discos laterais sejam afastados desse do meio, para que ele fique livre para ser colocado uma marcha aqui. Ok? Porque tem que haver sincronia entre a velocidade do eixo aqui antes da marcha e a velocidade do eixo depois da marcha. Agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais técnica. Então, por exemplo, aqui o eixo no ponto morto está 0, mas aqui está rodando, ok? Porque todo o sistema está unificado. Quando você pisa na embreagem, você está permitindo com que esse aqui fique livre para você colocar uma marcha e começar a soltar a embreagem, fazendo com que o motor pressione ele, entre em atrito com ele e através daquela marcha que está engatada, gere um resultado para as rodas. Porque se você não pisar na embreagem, não afastar esses discos, a hora que você colocar uma marcha aqui, como ele vai estar colado, a caixa de marcha vai receber o tranco de uma vez. De uma vez. Você pode estourar o câmbio do carro.
Porque ele tá girando. Imagina lá, ó, você tá no neutro, aí você vai colocar a primeira, mas você não pisa na embreagem. Se você forçar muito, entra. Mas se você for normal ali, você vai perceber que é duro, porque alguma coisa está errada. Aí você forçou, você vai lá, forçou, pôs força e colocou a primeira. A hora que entrou a primeira, que a embreagem estava solta, esse disco ele já estava rodando. Ele vai fazer com que as rodas comecem a girar. Ele vai tentar fazer com que as rodas comecem a girar de um segundo para o outro. Então as chances como o atrito das rodas com o chão é muito forte, quem vai receber todo o tranco é a caixa de marcha. Então estoura aqui e regaça tudo. Beleza? Então quando você pisa na embreagem, você permite que esse disco fique livre, você coloca uma marcha e vai soltando a embreagem, fazendo com que esse aqui comece a ser pressionado e entrar em atrito, até que esses dois conseguem fazer com que esse daqui comece a girar aos poucos. Quando eles entram em sincronia, ou seja, começa a trabalhar na mesma velocidade, é o momento de você terminar de tirar o pé da embreagem. Beleza? Maravilha. Qual outra situação que a gente usa a embreagem? Troca de marcha. Basicamente, tem a ver com quase tudo que eu falei aqui no processo de saída. Por que você tem que pisar na embreagem para poder trocar a marcha? Porque, vamos lá, aqui está trabalhando numa velocidade sincronizada com a daqui, com aquela marcha que tá. Beleza? Quando você vai trocar a marcha, geralmente a gente aumenta a marcha porque o motor está trabalhando muito, ele está sofrendo, então a rotação está alta, ele está girando muito e as rodas estão girando pouco. Vamos usar essa analogia. Aí você pisa na embreagem, para de acelerar, o giro daqui diminui. Lembra que a palavra-chave aqui é sincronia, tudo tem que trabalhar em sincronia. Então quando você pisa na embreagem, esses discos afastam do meio e fica livre. Quando você para de acelerar, o giro do motor cai e esse aqui diminui a velocidade e esse aqui também, né? Porque caiu a rotação do motor, diminuiu então a rotação desses dois discos. Quando você troca a marcha, agora está tudo sincronizado. Tudo sincronizado. Esse aqui está trabalhando numa rotação, esse aqui em outra. Aí você vai fazer tudo entrar em sincronia de novo. Como? Soltando a embreagem. Se você tira a embreagem de uma vez, o que acontece? A sincronia tem que ser forçada a acontecer em 1 segundo. Ou menos. É o tranco que a gente sente. Certo? Então, o que você tem que fazer? Trabalhar corretamente a embreagem para que você consiga permitir que a sincronia aconteça de forma gradual. Esses dois estão rodando mais rápido. Vamos pensar ao contrário. Esses dois não, é isso mesmo. Esses dois tá rodando mais rápido e do meio tá rodando devagar. A hora que você vai soltando a embreagem, imagina uma conversa entre eles. Ei, você tá rodando mais rápido, né? Eu tô rodando mais devagar. Então chega aí, encosta em mim. Vamos começar a igualar esse trabalho. Aí vai, esses dois encostam nesse e esse aqui vai ganhando velocidade, unificou. Tá sincronizado. Então, quando tá sincronizado, você termina de tirar o pé da embreagem. Quando você tira o pé da embreagem e dá o tranco, é porque não terminou de fazer a sincronia. É porque talvez você tirou o pé da embreagem ou antes da hora ou rápido demais. Entendeu? Então, você tem que ficar ligado nisso para não dar o tranco na hora que você estiver soltando a embreagem, que você fizer a troca da marcha. E parada. Por que a gente tem que usar a embreagem na hora de parar o carro? Vamos lá. A embreagem está solta, você está andando, tem uma marcha engatada, a embreagem está solta. Pelo fato de estar solta, está todo mundo trabalhando junto, está tudo sincronizado. Está tudo sincronizado. Esses três, esse eixo aqui, depois que entra na caixa de marcha, as rodas. Então a gente pode dizer que as rodas estão trabalhando em sincronia com a caixa de marcha e com o motor. Beleza. Nesse momento que está tudo sincronizado,
é aquilo que a gente percebe que quando você acelera, o carro anda mais, porque está tudo sincronizado. Quando você para de acelerar, ele diminui a velocidade. Beleza. Imagina que você comece a pisar somente no freio para parar o carro. Você esqueceu da embreagem. Esqueceu. Ou foi fazer um teste lá e não pisou de propósito. Beleza? Imagina essa situação. Quando você começa a frear, o freio ele atua nas rodas. Então você está fazendo com que as rodas... A gente vai começar a fazer uma engenharia reversa aqui. A gente está fazendo com que as rodas comecem a diminuir a rotação através do freio. Então as rodas começou a diminuir a velocidade. Como ela está ligada com a caixa de marcha, e a caixa de marcha com o eixo, então as rodas começou a diminuir a velocidade do eixo, começou a diminuir a velocidade da caixa de marcha, que começou a diminuir a velocidade do eixo, e o eixo, por sua vez, que está ligado com o disco de embreagem, começou a diminuir a velocidade também. E como a embreagem está solta e esses dois estão colados no disco de embreagem, esses dois também começam a diminuir a velocidade. Só que esse disco é o volante do motor. Então você freando nas rodas, você está freando o motor. E o motor começa a diminuir o barulho. Porque você está freando lá. Mas o freio está chegando aqui. Está freando o motor. Ah, mas isso que é freio motor? Não, freio motor é outra coisa. Está freando o motor. O que acontece quando você parar as rodas? Se você parar as rodas e não pisar na embreagem, você não vai parar só as rodas. Você vai parar também o motor. Você para tudo, porque está tudo interligado, está tudo conectado, tudo junto. Agora, quando você pisa na embreagem, você faz o afastamento e permite que só esse daqui pare e esses dois continuem trabalhando. Ou seja, as rodas parou, esse disco aqui parou, o platô e o volante do motor continua funcionando. Então você para o carro e o motor fica ligado. Para o carro e o motor fica ligado. Se você não pisar na embreagem, você para o carro e para o motor, porque tem a conexão aqui entre eles, já que a embreagem estava solta. Então, quando você pisa na embreagem, você afasta esse aqui e permite, a conversa entre eles. Você para, você pode parar, mas a gente vai ficar ligado, a gente vai ficar girando. Beleza? Aí você vai fazer a saída. Beleza, aqui tá parado, não tá? Você vai começar a soltar a embreagem e esse aqui vai começar a aproximar, pressionar esse aqui e eles vão começar a conversar. Nós tava funcionando, você tava parado, só que agora a gente quer que você comece a andar também. Você começa a rodar, trabalhar junto com a gente. Aí você vai soltando, eles vão, unificando, vai tendo um atrito, você solta o freio, aí o carro começa a andar devagarzinho, vai pegando velocidade, a hora que sincroniza tudo, você solta a embreagem e eles estão trabalhando em conjunto novamente. Os três na mesma rotação, na mesma velocidade. Massa, não é? É uma engenharia, o ser humano é inteligente demais. O jeito certo versus erros comuns. Vamos aí para o quarto ponto. Qual que é a forma certa? Quais são os erros comuns aqui das pessoas? E vamos lá. Vamos começar pelos erros comuns. Muitas pessoas... Eu duvido que você nunca viu isso. Um carro parado num semáforo e ele fica fazendo assim, uma subida, o cara não fica parado, ele vai pra frente, deixa o carro voltar pra trás, deixa o carro voltar pra trás. O que ele tá fazendo ali? Ele tá roçando esse disco aqui, tá corroendo ele, tá acabando com ele, porque ele tá pisando na embreagem, soltando a embreagem, pisando na embreagem, soltando a embreagem. Então ele tá aproximando, afastando, aproximando, afastando. Corrói, solta, corrói, solta, corrói. Para com isso. Se você faz isso, para com isso. Você tá arregaçando o carro. Se vocês conhecem alguém que faz isso, fala, você sabia que estraga o carro fazer isso? Não faz isso não, porque eu vi lá no Descomplicando. Tá. Para. Isso regaça. Tem carro
que chega a feder lona queimada, porque o motorista fica fazendo... Porque isso aqui, quando esquenta muito, aumenta o desgaste, porque o atrito está muito grande, então ele se deprecia de forma mais rápida. E esse daqui, ele chega a ficar azul, de tão quente que fica. Então a pessoa fica lá, põe, tira, regaça. Não faça isso. Para o carro, quando você estiver parado num semáforo, para o carro, coloca ponto morto e solta a embreagem. Ô Michael, eu não posso pôr a primeira e ficar com a embreagem afundada? Não. Quando você põe a primeira e fica com a embreagem afundada, lembra que eu falei que quando você pisa na embreagem, um rolamento empurra as molas ali no platô e o platô afasta do disco de embreagem? Essa mola, com o tempo, ela vai cansando. Ela vai cansando, a embreagem vai ficando mais dura, ela vai perdendo eficiência. Então, quando você está lá com o carro parado no semáforo, pisando na embreagem, você está cansando essa mola. Sacou? Então, era para durar tanto tempo, vai durar menos tempo do que deveria durar. Tá? Então, o certo é, coloca no ponto morto, tira o pé da embreagem e deixa o semáforo do vizinho amarelar. Amarelou, pisa na embreagem, põe a primeira e dá o ponto da embreagem. Abriu o semáforo, solta o freio, coisa de 1 segundo, e faz o processo de saída. Outro erro comum também, esse é pior ainda. Tem gente que o semáforo acabou de fechar, a pessoa parou. Acabou de fechar. Aí o cidadão vai lá, coloca a primeira e já solta a embreagem até o carro ficar tremendo. E fica lá. Gente, o que é essa tremida? Essa tremida é o atrito acontecendo. Só que o carro não está rodando porque o freio está sendo pressionado. Então você está fazendo com que o atrito aqui aconteça de forma... O sinal dura 30 segundos. A pessoa fica 30 segundos lá corroendo o sistema de embreagem. E você precisa entender que quando a embreagem está solta, que você está andando, está acelerando, está de boa, não está corroendo, porque eles estão grudados. Mas quando você está saindo, quando você está estacionando, isso aí é o processo de corrosão natural. Só que quando a pessoa aumenta isso, é um desgaste desnecessário. Então você está lá no sinal, tem gente que está lá no sinal, solta metade da embreagem e fica lá. Acaba com tudo. Por quê? Ficou 30 segundos lá dando atrito no ponto da embreagem, lá no disco de embreagem, arregaçando tudo. Então, de novo, jeito certo. Parou no semáforo, ponto morto, solta a embreagem. Ficou olhando, fica atento no semáforo. Semáforo do vizinho amarelou, pisa na embreagem, coloca a primeira, abriu o seu semáforo, aí você faz a saída. Entendeu? Maravilha. O que mais? Já falamos... Vamos falar aqui do jeito certo de trabalhar a embreagem. Aqui eu vou trazer algumas noções de controle de embreagem, tá? Seguinte, para muitas pessoas, o uso da embreagem é como se fosse um botão. A pessoa aperta ou a pessoa solta. A pessoa aperta ou a pessoa solta. Só tem 2 estágios, ou tá apertado ou tá solto. E não é assim, tá? A embreagem é muito mais do que isso. Na verdade... existe um total de 5 níveis de embreagem que tem que ficar presente para você. Contando o 0 vai dar 5 níveis. E eu fiz essa escala aqui para você compreender melhor o uso da embreagem. Seguinte, nesse ponto 0, imagine que a embreagem está toda afundada. Completamente afundada. Você pisou na embreagem até o final. E aqui nesse ponto máximo aqui, é a embreagem toda solta, certo? Algumas pessoas têm, ao invés de imaginar como se fosse um botão apertado ou solto, algumas pessoas ainda têm um terceiro nível, né, que é o ponto da meia embreagem. Então, talvez você já tenha ouvido alguém ensinar, alguém falar assim, solta a meia embreagem, isso, agora solta o freio e tal, e ensina dessa forma. Isso é muito comum. E beleza, tá errado? Não é que tá errado, tá incompleto. Na realidade, você tem que ter noção de todos os pontos de embreagem que existe, e é o que a gente vai falar agora. Então você tá com a embreagem toda afundada,
tá com o carro parado e está segurando ele no freio parado. Beleza? Vamos fazer um processo aqui de assimilação dos pontos de embreagem. Quando você, com o carro parado, pisando no freio, pisando na embreagem, colocou a primeira, quando nessa situação você começa a soltar a embreagem, ou seja, você começa a subir o pedal, vai chegar um momento que, ao soltar essa embreagem devagarzinho, você vai perceber que o barulho do motor ele vai começar a mudar. Ele vai começar a dar uma leve trepidadinha, uma tremidinha. Quando você percebe essa primeira mudança, tem que ser bem devagarzinho, soltando assim, ó, bem devagarzinho. Quando você percebe essa primeira mudança, você para o pé ali naquele ponto, não solta mais, não, para o pé ali. Ali é onde nós chamamos de ponto fraco da embreagem. Ponto fraco da embreagem. Por que ponto fraco, Marco? Como assim? Por que ponto fraco? Ponto fraco porque nesse ponto que você sentiu essa mudança é onde pouca força do motor está sendo entregue para o sistema de transmissão. Pouca força do motor está sendo entregue para as rodas. O atrito que está acontecendo aqui está pouco. Beleza? Ponto fraco. Quando que você usa esse ponto? Você usa esse ponto quando você quer que pouca força do motor seja entregue para o carro. Geralmente, quando você está numa descida. Principalmente quando você vai sair com o carro, por exemplo, numa descida. Que é uma situação onde o carro não precisa fazer muita força para poder sair. Porque já é descida. Não estou falando de descida assim, tá? Estou falando de uma descidinha de leve, de boa. Ponto fraco de embreagem. É pouca força que o carro precisa para poder andar, ou quase nenhuma. É esse ponto aqui. Quando você tá entrando num estacionamento reto, que você vai aproximar o carro da parede, sabe, bem pouquinho, é nesse ponto fraco que você trabalha. Essa primeira mudançazinha que acontece. Então você dá aquele pouquinho de força do motor para as rodas, solta o freio e vai devagarzinho. Você consegue fazer o carro andar a 1 por hora, se você quiser, quando você consegue trabalhar esse ponto fraco. Só que para isso, você tem que estar na descida ou na reta. Beleza? Se você estiver numa subidinha, o ponto fraco já não é suficiente. A força que o motor está entregando para as rodas já não é o suficiente, porque está muito fraquinho. Beleza, vamos entender o próximo ponto. Você estava lá no ponto fraco, aí você começou a soltar a embreagem devagarzinho, continua soltando. Você vai perceber que o barulho do motor ele vai mudar de novo. Agora ele vai ficar um pouco mais forte, aquela tremidinha que você estava sentindo. Vai ficar mais perceptível. Quando você percebe que o barulho do motor mudou de novo, aí você chegou no ponto que nós chamamos de meia embreagem. Ou ponto ideal. O ponto da meia embreagem, obviamente, por que está tremendo mais? Porque o atrito aqui está maior. Beleza? Lembra que o freio está pressionado, por isso que ele está tremendo. Se não tivesse pressionado o freio, o carro estaria andando. Então o freio está pressionado. Nós estamos fazendo um exercício aqui de reconhecimento dos pontos de embreagem. Então o freio está pressionado, esse disco aqui está sendo segurado pelo freio lá da roda, então o atrito está um pouco maior, por isso que você está sentindo o carro tremer mais. Beleza? Quando que eu uso esse ponto da minha embreagem, Michael? Esse ponto ideal, esse é o ponto mais comum que se usa. Geralmente quando você vai fazer uma saída na reta, parada obrigatória, semáforo, na reta, você vai sair com o carro. Põe a primeira, dá o ponto da meia embreagem, solta o freio e leva o pé para o acelerador. Aí você vai fazer com que o carro saia nem fazendo força demais e nem fazendo força de menos. Ele não sai nem dando puxão e não sai igual uma lesma, entendeu? Porque você controlou, deu o ponto de força que o carro precisava de forma correta. Então é o ponto da meia embreagem. Maravilha. Só que esse ponto, ele não chega a ser suficiente quando você está numa subida. Imagina que tem muita gente que tem medo da subida. E as pessoas têm medo da subida porque não sabe controlar a embreagem. E eu estou te ensinando isso aqui agora. Então imagina que você parou em uma ladeira, subidão mesmo, forte,
e você deu o ponto da embreagem lá, soltou o freio, o carro começou a ir para trás. Ou pior, tem gente que nem dá o ponto da embreagem e solta o freio primeiro. Ao soltar o freio primeiro, a gravidade vai trabalhar, né? Vai puxar o carro para trás. O carro vai começar a voltar para trás. A pessoa olha no retrovisor, vê um carro lá atrás. Ai meu Deus, vou morrer, vou matar. Não, concentra e presta atenção. Você tem que entender o que está acontecendo ali. Você soltar o freio primeiro numa subida, o carro vai voltar para trás, de fato. Então, se você está na subida, aí você não soltou o freio, você deu o ponto da embreagem primeiro, só que você foi lá e deu o ponto da minha embreagem, porque você estava acostumado com aquele ponto, é o ponto que você mais usa, e você foi lá e usou ele. Quando você soltou o freio, o carro começou a voltar para trás. Na hora você assustou, pisou no freio. Aí você se apavora, solta a embreagem rápido demais, o carro morre e tudo fica assustador. Mas qual é o segredo? É simples. Ao invés de usar o ponto da minha embreagem, quando você está em subidas íngremes, o carro tá cheio de gente, o carro tá pesado, tem bagagem, tem tudo. Você tem que ir um pouquinho mais além do ponto da minha embreagem. Ou seja, você tem que soltar um pouco mais e você vai perceber que ele vai começar a tremer de forma bem forte. Quando você chega nesse ponto que ele começa a tremer de forma bem forte, mas não morre, é o ponto que nós chamamos de ponto perigoso. Ai, Michael, ponto perigoso, meu Deus. Perigoso porque o carro está perto de morrer, não é perigo para você. Tá? É só uma analogia. Ponto perigoso que ele está perto de morrer. Então, se você passar um pouquinho daquele ponto, o carro morre. É como se você tivesse com um pé assim na beirada do precipício e você cair ali, você vai morrer. Então, por isso que é ponto perigoso, porque ele está na linha do morre e não morre. Beleza? E não é um ponto difícil de encontrar. É só você ter sutileza em trabalhar a embreagem. Quando você chega nesse ponto perigoso da embreagem e segura ali, não solta mais, porque se soltar vai morrer, na hora que você soltar o freio segurando a embreagem nesse ponto, solta só o freio, o carro de 2 a 1, ou ele vai ficar parado e não vai voltar para trás. Isso já é um avanço, aí é só você dar uma aceleradinha e soltar um pouquinho mais a embreagem. Ah, mas ele não vai morrer, Michael! Não, porque você deu uma aceleradinha. Mas é só uma aceleradinha, se acelerar muito ele sai cantando pneu. Então você dá uma aceleradinha e solta um pouquinho mais a embreagem. Ou, na maioria das vezes, vai acontecer o seguinte: a hora que você acertou o ponto certinho, se você acertar o ponto certinho, a hora que você solta o freio, o carro já começa a ir para frente. Só que para fazer isso, o carro ele tem que estar reguladinho. Quando a gente pega aqui esse carro, eu já peguei muito, meu pai tinha... Meu pai tinha uma Belinona, né? 1900 e bolinha, que carburador, tudo desregulada, e essas coisas não funcionam, né? Porque a hora que você dá o pão na embreagem, ela morre, porque é carburador, sistema de alimentação antigo, às vezes está desregulado, o carro tem que estar quente, tem um monte de paranauê quando o carro é de 1980 para trás. Beleza? Agora os carros novos, que é injeção eletrônica, quando eu falo novo, eu falo de 1990 para cá já é injeção eletrônica. A gente já consegue trabalhar isso. Se tiver tudo reguladinho, tudo na boa, normal, isso é natural. É assim, cada 100 carros que você pega para andar, 100 não, né? 100 é muito. Cada 10 carros que você pega para andar, talvez um você não vai conseguir trabalhar desse jeito que eu tô falando, porque tá desregulado. Aí nesse caso, você tem que fazer uma manobra de usar os 3 pedais ao mesmo tempo, dirigir carro velho desregulado. É desafiador, você tem que estar ninja. Então, ao mesmo tempo que você freia com o pé direito, você vai lá com o calcanhar, dá uma aceleradinha, solta a embreagem, solta o freio. É mó paranauê quando você tem carro velho desregulado, mas não é a situação que a gente está trabalhando. Então, quando você chega no ponto perigoso, que você está na subida e solta o freio e dá uma aceleradinha, o carro já começa a ir para frente de forma natural, de boa, beleza? Ô Michael, mas esse ponto aqui não é o ponto que o sistema de embreagem está mais se desgastando? Sim. Só que é o jeito que você tem para subir. Ah, então é por isso que quando o carro está na subida fala que sofre.
O carro sofre mesmo na subida. Se você não fizer assim, o carro não vai subir. O carro não vai sair. Não tem outro jeito. Não tem como você descer e ir lá empurrar o carro, pegou velocidade, você solta a embreagem. Não. Você tem que fazer dessa forma para que o carro consiga deslanchar, pegar um pouquinho de velocidade e você conseguir fazer a saída apesar da subida. Mike, o carro tem força? Tem força. Você pode até estar puxando um outro carro que se você fizer certinho, o carro vem. Ele tem força de sobra para fazer uma boa saída. Beleza? Então é assim que a gente tem que trabalhar a embreagem. Sabendo diferenciar esses 3 pontos do meio, que é o ponto fraco, que é o número 1 aqui, o 0 está tudo afundado, ponto fraco, o ponto da meia embreagem e o ponto perigoso, que é o ponto forte, que é onde ele está fazendo mais força. E o grande segredo, então, é você aprender a fazer um controle de embreagem entre esses 3 níveis. É aqui que você controla a embreagem do carro. Quando você passa para cá, para cima aqui, ó, o carro morre. Quando você trabalha aqui embaixo, nada acontece. Aqui, o atrito já foi muito forte, o carro morre. Estou falando da saída segurando o freio. Aqui, não tem atrito ainda. Então, tem gente que faz assim, ó, vai sair, a pessoa vem soltando a embreagem devagarzinho. Nessa parte que é vazia aqui, ó, do 0 ao 1, gente, não tem nada ali. Não tem nada, não tem por que você soltar a embreagem igual uma lesma ali. Você tem que aprender a chegar no ponto da meia embreagem rapidamente. Esse é o segredo de um motorista habilidoso. Então a gente vê muito isso. A pessoa vem soltando devagarzinho aqui nesse ponto aqui que é vazio. A hora que ela percebe que o carro começa a corresponder, ela vai lá e tira o pé da embreagem de uma vez. Não é assim. Ao contrário, né? Você chega num ponto rápido, no ponto ideal rápido, ou no ponto que te pertence, para aquela situação que você está rápido, e dali você trabalha o restante devagarzinho. Então é rápido primeiro no ponto e depois devagarzinho você trabalha. Tem pessoas que fazem o contrário, solta devagarzinho, chegou no ponto, tira o pé. O carro morre mesmo, porque você tem que esperar ele ganhar velocidade. Não é na hora que chegou, teve atrito, solta. Porque esses dois não vai dar conta de fazer esse aqui rodar de uma vez. Tem que ser aos poucos. Então esse aqui tem que ir ganhando velocidade, ou seja, o carro tem que ir andando. Na hora que ele ganha velocidade, você tira o pé da embreagem. Então, o grande segredo é isso. Na hora de você fazer uma saída, um estacionamento... Gente, no estacionamento... Eu já vi autoescola, eu já vi muito autoescola ensinando a pessoa a controlar a embreagem errado. Como assim, Marco? Sabe o que muitas pessoas fazem? E às vezes é porque aprendeu errado. Às vezes a pessoa solta a embreagem aqui em cima, ó, no ponto perigoso, no ponto forte, o carro tem mais atrito, e ao invés de controlar a força do carro pela embreagem, a pessoa controla no freio. O que ela faz? Solta freio, aperta freio, solta freio, aperta freio e vai controlando no freio. Gente, não é assim. Você está pondo o sistema de embreagem sobre um atrito, sobre um estresse enorme e está controlando o carro no freio. Você não tem que controlar o carro no freio. Freio serve para parar, não é para controlar o carro na hora de estacionar. Serve para parar. Então você vai controlar a velocidade do carro pela embreagem. Então se você quer que ele vá mais devagar, você não tem que apertar o freio, você tem que apertar a embreagem para que o atrito diminua e o carro comece a andar mais devagar. Então você quer que ele está parando, você quer que ele vá um pouquinho mais rápido, você tem que soltar um pouquinho a embreagem, bem pouquinho. E o controle acontece pela embreagem. E assim, ó, importante dizer isso aqui. Aqui eu escalonei de forma que você consiga visualizar, mas na realidade não é esse tanto que você tem que soltar a embreagem, tá? É milímetros, às vezes um ponto não dá a grossura de um dedo de um ponto para o outro. Somando os 3 pontos aqui de ponto fraco, ponto médio, ponto ideal e ponto perigoso. De novo, ponto fraco, ponto ideal e ponto perigoso. Às vezes não dá um dedo ali a diferença entre eles, tá? Agora, vamos falar aqui da embreagem gasta versus a embreagem nova. Aqui vem um segredo
que eu vou desmistificar para você o motivo de estranhar um carro por outro. O que acontece? Esses 3 pontos, que é a essência do controle da embreagem, eles não são fixos. Como assim, Maico? Eles não são fixos. Para o mesmo carro, ele não é fixo. O que eu quero dizer com isso? Quando você está com um sistema de embreagem 0 bala, novinho, para você chegar nesse ponto que, entre aspas, nós chamamos de meia embreagem, não necessariamente você vai precisar soltar até na metade. Ou seja, esses 3 pontos, num sistema de embreagem mais novo, eles ficam um pouquinho mais para baixo. Quando a embreagem está nova, além de você ter um excelente atrito aqui, porque tudo está novo, você precisa soltar menos a embreagem, porque o sistema está menos cansado, tem mais material de atrito aqui, então você precisa soltar menos a embreagem para chegar naquele ponto que você quer usar para sair com o carro, estacionar, fazer o que tiver que fazer. Então, quanto mais novo, mais para baixo é o ponto da embreagem. Mais perto do fundo é o ponto da embreagem. Ok? Só que conforme você vai andando com o carro, e você vai usando, você vai desgastando, vida útil normal, todo carro, todo motorista comum, o ponto da embreagem ele vai subindo. Ele começa a subir. E sobe de forma tão imperceptível que nem você percebe. Sabe quando você percebe? Quando você faz a manutenção. Quando você chega no momento de troca, que você põe um sistema novo, você percebe que o ponto está lá embaixo. Nossa, estava lá em cima o ponto, agora está lá embaixo. Aí você percebe. Mas essa mudança do ponto ela é imperceptível quando você dirige o mesmo carro todo dia. O desgaste ali, você que está fazendo, beleza. É imperceptível, mas existe essa mudança. Então, quanto mais desgastado vai ficando o sistema, quanto mais fininho vai ficando esse disco, mais, menos material de atrito vai tendo aqui, mais alto vai ficando o ponto da embreagem. Mais alto vai ficando o ponto da embreagem. Então, às vezes você está acostumado com um carro, num determinada altura de ponto, aí você pega um carro de um amigo emprestado. O que você vai perceber? Na hora, diferença do ponto da embreagem. A não ser que, coincidentemente, aquele carro esteja mais ou menos na mesma quantidade de vida útil, no mesmo nível de desgaste, aí não vai ter tanta diferença. Mas você pode pegar 2 carros idênticos. Vou usar meu exemplo. Tem 2 golzinhos da autoescola que a gente usa. Tem um que rodou 30 mil, o outro rodou 80 mil. Eles são idênticos. Mesmo ano, mesma fabricação, mesmo tudo, mesma marca, idêntico. Um rodou 30, o outro rodou 80. Você entra em um, o ponto da embreagem está lá embaixo, de 30 mil. Você entra no de 80, o ponto da embreagem está mais para cima, porque o sistema está desgastado. Então, esse é um indício de que o sistema da embreagem está novo ou velho. Se o ponto está mais para baixo ou mais para cima, quanto mais para cima, mais desgastado está. E conforme você vai desgastando o sistema, chega ao ponto de você... Foi mal aí. Chega ao ponto de você soltar o pé da embreagem por completo e parecer que você ainda está segurando a embreagem. Ou seja, o atrito aqui, o material ele desgastou tanto o material de atrito do disco de embreagem, que mesmo com a embreagem toda solta, esses discos colados nesse aqui não conseguem ter atrito suficiente para fazer com que ele rode junto com esses outros aqui. O que eu quero dizer? Quando você está com o sistema de embreagem já na hora de trocar, ele começa a patinar. Esse disco ele começa a escorregar entre esses dois aqui, porque o atrito não está mais sendo suficiente pelo desgaste que já tem nessa peça. Então é quando a gente vê uma mudança no barulho do motor, tipo assim, ó, você tá lá com a embreagem solta,
o sistema desgastado. Aí você acelera. O carro faz o barulho do motor, mas aquele barulho já não é mais compatível com a velocidade que tá tendo. Porque esse disco tá rodando, esses dois discos tá rodando mais rápido do que esse aqui, apesar da embreagem estar toda solta. Então é onde a gente fala que o carro começa a patinar a frição. Você acelera, esses dois discos giram rapidamente, mas esse aqui não consegue acompanhar, apesar da embreagem estar toda solta. Então o carro começa. Ele vai pegando embala. Aí vai. Mas já tá na hora de trocar, porque ele tá patinando frição. Beleza? Aí quando você troca, como o material aqui tá tudo novinho, tá tudo beleza, parece que o carro colocou turbo, parece que nitrou o carro, você turbinou, porque na verdade o atrito tá tudo filezinho, então você dá o ponto ali da embreagem, o carro, você acelera, ele já vai, que é uma beleza. Então tá aí, essas são as dicas para você identificar como funciona, por que existe, onde usa, por que usa, como usa. E agora eu vou colocar um vídeo para você, alguns vídeos para complementar esse raciocínio da gente compreender todo o mecanismo da embreagem. Então bora lá pro vídeo. Tá filmando, certo? Biel, pisa na embreagem até o fundo. Olha como que funciona o sistema de embreagem montado no carro, tudo por completo. Essa peça aqui no cantinho é a peça que vai se movimentar porque o menino vai pisar na embreagem. Então assim que ele pisar na embreagem, aqui vai apertar a mola. Essa é a mola que eu citei, que é a mola que vai afastar o platô do disco de embreagem, para que o disco possa ficar livre. O platô, por sua vez, que é essa peça maior aqui, ele está parafusado no volante do motor. Tá vendo esse parafuso aqui? E o volante do motor é essa peça aqui, que recebe toda a força do motor. E se você observar bem no meio, entre o volante do motor e o platô, está o disco prensadinho ali. Então quando ele pisa na embreagem, o disco fica livre. E conforme ele solta a embreagem, o disco de embreagem é pressionado entre o platô e o volante do motor. Então somente quando o disco de embreagem rotaciona que o carro começa a se movimentar. Olha que interessante. Vou girar o disco. Aí galera, ó, o disco com folga. Solta a embreagem. Certo? Vamos lá, filmar de novo aqui de perto. Pisa na embreagem até o fim. Solta. Aqui o disquinho. Muito perto. Tá dando disso. Ai caralho. Falta de foco. Aí focou. Pisa. Olha lá, ó, que legal. O disco fica com folga. Solta. Beleza. Olha que interessante, nós temos aqui o sistema aberto. É igual quando numa aula de anatomia a gente quer ver como que funciona o cérebro por dentro. A gente tem aquelas estruturas de mentira, né, do cérebro cortado ao meio, e a gente consegue ver como que funciona. Então aqui a gente tem um sistema aberto para a gente ver exatamente tudo funcionando, tudo em ação. Então, começando da esquerda para a direita, aqui do lado esquerdo a gente tem uma peça que ficaria dentro do motor, que chama-se virabrequim. Na sequência a gente tem um volante do motor, que está conectada com o platô. E observe que no meio do volante e do platô está o disco de embreagem. Então o volante fica rodando, está conectado ao volante do motor através do parafuso. E eu quero que você observe que quando o rapaz, entre aspas, pisar na embreagem, que é representado por essa alavanca aqui, o disco de embreagem vai parar de rotacionar, ele vai parar de girar. Consequentemente, o eixo que está dentro dele também vai parar de rodar e as marchas vão parar de rodar. Então, observe que cada uma dessas engrenagens que tem aqui dentro da caixa de câmbio é uma marcha. Então, a primeira, a segunda, a terceira marcha. Quando o disco de embreagem para de rodar, as engrenagens das marchas também param de rodar. Então, eu vou dar um play aqui para a gente ver tudo funcionando. Olha que legal. Ele vai pisar na embreagem. Pisou.
Soltou. Vai pisar, pisou, o disco de embreagem parou de rodar. Soltou. Pisou na embreagem, o disco parou, soltou. Olha que interessante, legal, né? É assim que funciona. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo da série Descomplicando. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como é que funciona a embreagem de um carro. E se esse vídeo gerou valor para você, se foi relevante, dá o seu like e não esquece de comentar lá na parte dos comentários o que é que você acha muito complicado na hora de dirigir um carro que você gostaria que nós descomplicássemos para você. Deixa lá, vai ser um prazer poder ajudar. Então se inscreve aí no canal, ative os sininhos e me segue lá no Instagram para você não ficar por fora de nada dos conteúdos que a gente produz para vocês com o maior carinho, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau!